Olá, pessoal! Vou iniciar agora a leitura dos artigos 205 ao 214 da Constituição Federal de 1988. Vou fazer a leitura desses artigos, pois são os mais cobrados nos concursos para professor. Artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Eu sempre me lembro dessas três palavras associando a palavra paz, que é pensamento, arte e saber. Item 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistências de instituições públicas e privadas de ensino. 4. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 5. Valorização dos profissionais da educação escolar garantidos na forma da lei. Planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. 6. Gestão democrática do ensino público na forma da lei. 7. Garantia de padrão de qualidade. 8. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal. 9. Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Esse item 9 ele foi incluído pela emenda constitucional no ano de 2020, por isso a importância da gente sempre estudar através de sites atualizados, estudem sempre pelo site do Planalto. Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Artigo 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, ensino, pesquisa e extensão não se separam. Parágrafo 1º. É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Parágrafo 2º. O disposto nesse artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de 1. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. 2. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 4. Educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade. Artigo 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 1. Cumprimento das normas gerais da educação nacional. 2. Autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Artigo 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. Parágrafo 1º. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Parágrafo 2º. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Artigo 211. A União
os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Parágrafo 1º. A União organizará o Sistema Federal de Ensino e o dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá em matéria educacional função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino, mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Parágrafo 2º. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Parágrafo 3º. Os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Parágrafo 4º. Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração, de forma a assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório. Parágrafo 5º. A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Parágrafo 6º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão ação redistributiva em relação às suas escolas. Parágrafo 7º. O padrão mínimo de qualidade de que trata o parágrafo 1º desse artigo considerará as condições adequadas de oferta e terá como referência o custo aluno-qualidade, CAQ, pactuados em regime de colaboração na forma disposta em lei complementar, conforme o parágrafo único do artigo 23 desta Constituição. Artigo 212. A União aplicará anualmente nunca menos de 18, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Parágrafo 1º. A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos estados aos respectivos municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto nesse artigo, receita do governo que a transferir. Parágrafo 2º. Para efeito do cumprimento do disposto no caput desse artigo, serão considerados o sistema de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do artigo 213. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório no que se refere à universalização, garantia de padrão mínimo de qualidade e equidade nos termos do Plano Nacional de Educação. Parágrafo 4º. Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no artigo 208, item 7, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Parágrafo 5º. A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. Parágrafo 6º. As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. Parágrafo 7º. É vedado o uso dos recursos referidos no caput e nos parágrafos 5º e 6º desse artigo para pagamento de aposentadorias e de pensões. Parágrafo 8º. Na hipótese de extinção ou de substituição de impostos, serão redefinidos os percentuais referidos no caput desse artigo e no inciso 2 do caput do artigo 212-A, de modo que resultem em recursos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, bem como os recursos subvinculados aos fundos de que trata o artigo 212-A dessa Constituição, em aplicações equivalentes às anteriormente praticadas.
Parágrafo 9º. A lei disporá sobre normas de fiscalização, de avaliação e de controle das despesas com a educação nas esferas estadual, distrital e municipal. Artigo 212-A. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do artigo 212 dessa Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições. Item 1. A distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os estados e seus municípios é assegurada mediante a instituição, no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, de um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação, Fundeb, de natureza contábil. 2. Os fundos referidos no inciso 1 do caput deste artigo serão constituídos por 20% dos recursos a que se referem os incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 155, o inciso 2 do caput do artigo 157, os incisos 2, 3 e 4 do caput do artigo 158 e as alíneas A e B do inciso 1 e o inciso 2 do caput do artigo 159 dessa Constituição. 3. Os recursos referidos no inciso 2 do caput deste artigo serão distribuídos entre cada estado e seus municípios, proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial, matriculados nas respectivas redes, nos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 211 desta Constituição, observadas as ponderações referidas na linha A do inciso 10 do caput e no parágrafo 2º deste artigo. Item 4. A União complementará os recursos dos fundos a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo. 5. A complementação da União será equivalente a no mínimo 23% do total de recursos a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo, distribuída da seguinte forma: a. 10 pontos percentuais no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, sempre que o valor anual por aluno, VAAF, nos termos do inciso 3 do caput desse artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. B. No mínimo 10,5, 10 inteiros e 5 décimos pontos percentuais em cada rede pública de ensino municipal, estadual ou distrital, sempre que o valor anual total por aluno, VAAT, referido no inciso 6 do caput desse artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. C. 2,5, 2 inteiros e 5 décimos pontos percentuais nas redes públicas que, cumpridas condicionalidades de melhoria de gestão previstas em leis, alcançarem evolução de indicadores a serem definidos de atendimento e melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades nos termos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Item 6. O VAT será calculado na forma da lei de que trata o inciso 10 do caput deste artigo, com base nos recursos a que se refere o inciso 2 do caput desse artigo, acrescidos de outras receitas e de transferências vinculadas à educação, observado o disposto no parágrafo 1º e consideradas as matrículas nos termos do inciso 3 do caput desse artigo. Item 7. Os recursos de que tratam os incisos 2 e 4 do caput deste artigo serão aplicados pelos estados e pelos municípios, exclusivamente nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 211 dessa Constituição. Item 8. A vinculação de recursos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino estabelecida no artigo 212 dessa Constituição suportará, no máximo, 30% da complementação da União, considerados para o fim deste inciso os valores previstos no inciso 5 do caput desse artigo.
Item 9. O disposto no caput do artigo 160 desta Constituição aplica-se aos recursos referidos nos incisos 2 e 4 do caput deste artigo, e seu descumprimento pela autoridade competente importará em crime de responsabilidade. Item 10. A lei disporá, observadas as garantias estabelecidas nos incisos 1, 2, 3 e 4 do caput e no parágrafo 1º do artigo 208 e as metas pertinentes do Plano Nacional de Educação nos termos previstos no artigo 214 desta Constituição sobre a organização dos fundos referidos no inciso 1 do caput desse artigo e a distribuição proporcional de seus recursos, as diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino, observados as respectivas especificidades e os insumos necessários para a garantia de sua qualidade. B. A forma de cálculo do VAAF decorrente no inciso 3 do caput desse artigo e do VAAT referido no inciso 6 do caput desse artigo. C. A forma de cálculo para distribuição prevista na linha C do inciso 5 do caput desse artigo. D. A transparência, o monitoramento, a fiscalização e o controle interno, externo e social dos fundos referidos no inciso 1 do caput desse artigo, assegurada a criação, a autonomia, a manutenção e a consolidação de conselhos de acompanhamento e controle social, admitida sua integração aos conselhos de educação. E. O conteúdo e a periodicidade da avaliação por parte do órgão responsável dos efeitos redistributivos, da melhoria dos indicadores educacionais e da ampliação do atendimento. Item 11. Proporção não inferior a 70% de cada fundo referido no inciso 1 do caput desse artigo, excluídos os recursos de que trata a linha C do inciso 5 do caput desse artigo, será destinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, observado em relação aos recursos previstos na linha B do inciso 5 do caput desse artigo, o percentual mínimo de 15% para despesas de capital. 12. Lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública. 13. A utilização dos recursos a que se refere o parágrafo 5º do artigo 212 desta Constituição para a complementação da União ao Fundeb, referida no inciso 5 do caput desse artigo, é vedada. Parágrafo 1º. O cálculo do VAT, referido no inciso 6 do caput desse artigo, deverá considerar, além dos recursos previstos no inciso 2 do caput desse artigo, pelo menos as seguintes disponibilidades. Inciso 1. Receitas de Estado do Distrito Federal de municípios vinculadas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino não integrantes dos fundos referidos no inciso 1 do caput deste artigo. Inciso 2. Cotas estaduais e municipais da arrecadação do salário educação de que trata o parágrafo 6º do artigo 212 dessa Constituição. Inciso 3. Complementação da União transferida a estados, ao Distrito Federal e a municípios, nos termos da linha A do inciso 5 do caput desse artigo. Parágrafo 2º. Além das ponderações previstas na linha A do inciso 10 do caput desse artigo, a lei definirá outras relativas ao nível socioeconômico dos educandos e aos indicadores de disponibilidade de recursos vinculados à educação e de potencial de arrecadação tributária de cada ente federado, bem como seus prazos de implementação. Parágrafo 3º. Será destinada à educação infantil a proporção de 50% dos recursos globais a que se refere à linha B do inciso 5 do caput desse artigo nos termos da lei.
Artigo 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas definidas em lei que: inciso 1. Comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. Inciso 2. Assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional ou ao poder público no caso de encerramento de suas atividades. Parágrafo 1º. Os recursos de que trata esse artigo poderão ser destinados à bolsa de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Parágrafo 2º. As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público. Artigo 214. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a 1. Erradicação do analfabetismo, 2. Universalização do atendimento escolar. 3. Melhoria da qualidade do ensino. 4. Formação para o trabalho. 5. Promoção humanística, científica e tecnológica do país. 6. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Então, acabamos de ler a Constituição Federal dos artigos 205 ao 214, espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo com a leitura da lei, pensando nas pessoas que gostam de estudar enquanto precisa lavar louça, enquanto precisa limpar a casa, pessoas que não podem parar para ler a lei, mas que às vezes têm que ouvir devido à correria do dia a dia. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se inscreva no canal. Tchau, tchau!